ele e, finalmente, o derrota ao virar seu sistema de mira contra a própria criatura. Ela retorna para sua tribo vitoriosa, finalmente conquistando o reconhecimento como caçadora e líder. O Predador, a caçada, é um destaque na franquia Predador. Tenso, emocionalmente envolvente, visualmente impressionante e respeitoso com a cultura indígena. Ao misturar história indígena com horror de ficção científica, o filme cria uma experiência única que agrada tanto fãs antigos quanto novos. É uma história de coragem, inteligência e sobrevivência que permanece na memória muito depois dos créditos finais. O Predador, a Caçada 2022 é uma reinvenção refrescante e poderosa da franquia Predador. Dirigido por Dan Trachtenberg, o filme retorna às raízes mais primitivas da série, enfocando em sobrevivência, estratégia e tensão crua. Ambientado no início dos anos 1700, dentro da nação Comanche, o longa mistura autenticidade histórica com horror de ficção científica, entregando uma das entradas mais envolventes da franquia. O Predador, a caçada, acompanha Naru, uma jovem e habilidosa curandeira Comanche que sonha em provar seu valor como caçadora. Quando percebe que uma ameaça misteriosa está perseguindo sua tribo, ela parte em confronto, apenas para descobrir que a criatura é um predador alienígena altamente avançado, em sua primeira caçada na Terra. Naru, interpretada por Ember Midthunder, é o coração emocional do filme. Seu arco, passando de garota subestimada a guerreira determinada, é envolvente e realista. O filme destaca sua inteligência, sua capacidade de improvisação e sua conexão com a natureza em vez de força bruta, trazendo uma perspectiva nova para a dinâmica de caçador versus predador. O visual do predador em O Predador, a caçada apresenta uma versão mais primitiva da criatura, menos tecnológica que as versões modernas, mas igualmente aterrorizante. Seu capacete de ossos, armas rudimentares e estilo de caça brutal dão a ele uma presença mais selvagem e antiga. As cenas de ação são intensas e estrategicamente coreografadas. Naru não derrota o predador na força. Em vez disso, ela usa seu conhecimento do território, armadilhas e táticas inteligentes para superá-lo. Isso torna o confronto final mais satisfatório e convincente. Naru prepara uma série de armadilhas, aprende a usar a própria tecnologia do predador contra ele e, finalmente, o derrota ao virar seu sistema de mira contra a própria criatura. Ela retorna para sua tribo vitoriosa, finalmente conquistando o reconhecimento como caçadora e líder. O Predador, a caçada, é um destaque na franquia Predador. Tenso, emocionalmente envolvente, visualmente impressionante e respeitoso com a cultura indígena. Ao misturar história indígena com horror de ficção científica, o filme cria uma experiência única que agrada tanto fãs antigos quanto novos. É uma história de coragem, inteligência e sobrevivência que permanece na memória muito depois dos créditos finais. O Predador, a Caçada 2022 é uma reinvenção refrescante e poderosa da franquia Predador. O Predador, a Caçada 2022 é uma reinvenção refrescante e poderosa da franquia Predador. Dirigido por Dan Trachtenberg, o filme retorna às raízes mais primitivas da série, enfocando em sobrevivência, estratégia e tensão crua. Ambientado no início dos anos 1700, dentro da nação Comanche, o longa mistura autenticidade histórica com horror de ficção científica, entregando uma das entradas mais envolventes da franquia. O Predador, a caçada, acompanha Naru, uma jovem e habilidosa curandeira Comanche que sonha em provar seu valor como caçadora. Quando percebe que uma ameaça misteriosa está perseguindo sua tribo, ela parte em confronto, apenas para descobrir que a criatura é um predador alienígena altamente avançado, em sua primeira caçada na Terra. Naru, interpretada por Ember Midthunder, é o coração emocional do filme. Seu arco, passando de garota subestimada a guerreira determinada, é envolvente e realista. O filme destaca sua inteligência, sua capacidade de improvisação e sua conexão com a natureza em vez de força bruta, trazendo uma perspectiva nova para a dinâmica de caçador versus predador. O visual do predador em O Predador, a caçada apresenta uma versão mais primitiva da criatura, menos tecnológica que as versões modernas, mas igualmente aterrorizante. Seu capacete de ossos, armas rudimentares e estilo de caça brutal dão a ele uma presença mais selvagem e antiga. As cenas de ação são intensas e estrategicamente coreografadas. Naru não derrota o predador na força. Em vez disso, ela usa seu conhecimento do território, armadilhas e táticas inteligentes para superá-lo. Isso torna o confronto final mais satisfatório e convincente.
Naru prepara uma série de armadilhas, aprende a usar a própria tecnologia do predador contra ele e, finalmente, o derrota ao virar seu sistema de mira contra a própria criatura. Ela retorna para sua tribo vitoriosa, finalmente conquistando o reconhecimento como caçadora e líder. O Predador, a caçada, é um destaque na franquia Predador. Tenso, emocionalmente envolvente, visualmente impressionante e respeitoso com a cultura indígena. Ao misturar história indígena com horror de ficção científica, o filme cria uma experiência única que agrada tanto fãs antigos quanto novos. É uma história de coragem, inteligência e sobrevivência que permanece na memória muito depois dos créditos finais. O Predador, a Caçada 2022 é uma reinvenção refrescante e poderosa da franquia Predador. Dirigido por Dan Trachtenberg, o filme retorna às raízes mais primitivas da série, enfocando em sobrevivência, estratégia e tensão crua. Ambientado no início dos anos 1700, dentro da nação Comanche, o longa dirigido por Dan Trachtenberg, o filme retorna às raízes mais primitivas da série, enfocando em sobrevivência, estratégia e tensão crua. Ambientado no início dos anos 1700, dentro da nação Comanche, o longa mistura autenticidade histórica com horror de ficção científica, entregando uma das entradas mais envolventes da franquia. O Predador, a caçada, acompanha Naru, uma jovem e habilidosa curandeira Comanche que sonha em provar seu valor como caçadora. Quando percebe que uma ameaça misteriosa está perseguindo sua tribo, ela parte em confronto, apenas para descobrir que a criatura é um predador alienígena altamente avançado, em sua primeira caçada na Terra. Naru, interpretada por Ember Midthunder, é o coração emocional do filme. Seu arco, passando de garota subestimada a guerreira determinada, é envolvente e realista. O filme destaca sua inteligência, sua capacidade de improvisação e sua conexão com a natureza em vez de força bruta, trazendo uma perspectiva nova para a dinâmica de caçador versus predador. O visual do predador em O Predador, a caçada, apresenta uma versão mais primitiva da criatura, menos tecnológica que as versões modernas, mas igualmente aterrorizante. Seu capacete de ossos, armas rudimentares e estilo de caça brutal dão a ele uma presença mais selvagem e antiga. As cenas de ação são intensas e estrategicamente coreografadas. Naru não derrota o predador na força. Em vez disso, ela usa seu conhecimento do território, armadilhas e táticas inteligentes para superá-lo. Isso torna o confronto final mais satisfatório e convincente. Naru prepara uma série de armadilhas, aprende a usar a própria tecnologia do predador contra ele e, finalmente, o derrota ao virar seu sistema de mira contra a própria criatura. Ela retorna para sua tribo vitoriosa, finalmente conquistando o reconhecimento como caçadora e líder. O Predador, a caçada, é um destaque na franquia Predador. Tenso, emocional. O Predador, a caçada, apresenta uma versão mais primitiva da criatura, menos tecnológica que as versões modernas, mas igualmente aterrorizante. Seu capacete de ossos, armas rudimentares e estilo de caça brutal dão a ele uma presença mais selvagem e antiga. As cenas de ação são intensas e estrategicamente coreografadas. Naru não derrota o predador na força. Em vez disso, ela usa seu conhecimento do território, armadilhas e táticas inteligentes para superá-lo. Isso torna o confronto final mais satisfatório e convincente. Naru prepara uma série de armadilhas, aprende a usar a própria tecnologia do predador contra ele e, finalmente, o derrota ao virar seu sistema de mira contra a própria criatura. Ela retorna para sua tribo vitoriosa, finalmente conquistando o reconhecimento como caçadora e líder. O Predador, a caçada, é um destaque na franquia Predador. Tenso, emocionalmente envolvente, visualmente impressionante e respeitoso com a cultura indígena. Ao misturar história indígena com horror de ficção científica, o filme cria uma experiência única que agrada tanto fãs antigos quanto novos. É uma história de coragem, inteligência e sobrevivência que permanece na memória muito depois dos créditos finais. O Predador, a Caçada 2022 é uma reinvenção refrescante e poderosa da franquia Predador. Dirigido por Dan Trachtenberg, o filme retorna às raízes mais primitivas da série, enfocando em sobrevivência, estratégia e tensão crua. Ambientado no início dos anos 1700, dentro da nação Comanche, o longa mistura autenticidade histórica com horror de ficção científica, entregando uma das entradas mais envolventes da franquia. O Predador, a caçada, acompanha Naru, uma jovem e habilidosa curandeira Comanche que sonha em provar seu valor como caçadora.
Quando percebe que uma ameaça misteriosa está perseguindo sua tribo, ela parte em confronto, apenas para descobrir que a criatura é um predador alienígena altamente avançado, em sua primeira caçada na Terra. Naru, interpretada por Ember Midthunder, é o coração emocional do filme. Seu arco, passando de garota subestimada a guerreira determinada, é envolvente e realista. O filme destaca sua inteligência, sua capacidade de improvisação e sua conexão com a natureza em vez de força bruta, trazendo uma perspectiva nova para a dinâmica de caçador versus predador. O visual do predador em O Predador, a caçada apresenta uma versão mais primitiva da criatura, menos tecnológica que as versões modernas, mas igualmente aterrorizante. Seu capacete de ossos, armas rudimentares e estilo de caça brutal dão a ele uma presença mais selvagem e antiga. As cenas de ação são intensas e estrategicamente coreografadas. Naru não derrota o predador na força. Em vez disso, ela usa seu conhecimento do território, armadilhas e táticas inteligentes para superá-lo. Isso torna o confronto final mais satisfatório e convincente. Naru prepara uma série de armadilhas, aprende a usar a própria tecnologia do predador contra ele e, finalmente, o derrota ao virar seu sistema de mira contra a própria criatura. Ela retorna para sua tribo vitoriosa, finalmente conquistando o reconhecimento como caçadora e líder. O Predador, a caçada, é um destaque na franquia Predador. Tenso, emocionalmente envolvente, visualmente impressionante e respeitoso com a cultura indígena. Ao misturar história indígena com horror de ficção científica, o filme cria uma experiência única que agrada tanto fãs antigos quanto novos. É uma história de coragem, inteligência e sobrevivência que permanece na memória muito depois dos créditos finais. O Predador, a Caçada 2022, é uma reinvenção refrescante e poderosa da franquia Predador. Dirigido por Dan Trachtenberg, o filme retorna às raízes mais primitivas da série, enfocando em sobrevivência, estratégia e tensão crua. Ambientado no início dos anos 1700, dentro da nação Comanche, o longa mistura autenticidade histórica com horror de ficção científica, entregando uma das entradas mais envolventes da franquia. O Predador, a caçada, acompanha Naru, uma jovem e habilidosa curandeira Comanche que sonha em provar seu valor como caçadora. Quando percebe que uma ameaça misteriosa está perseguindo sua tribo, ela parte em confronto, apenas para descobrir que a criatura é um predador alienígena altamente avançado, em sua primeira caçada na Terra. Naru, interpretada por Ember Midthunder, é o coração emocional do filme. Seu arco, passando de garota subestimada a guerreira determinada, é envolvente e realista. O filme destaca sua inteligência, sua capacidade de improvisação e sua conexão com a natureza em vez de força bruta, trazendo uma perspectiva nova para a dinâmica de caçador versus predador. Envolvente, visualmente impressionante e respeitoso com a cultura indígena. Ao misturar história indígena com horror de ficção científica, o filme cria uma experiência única que agrada tanto fãs antigos quanto novos. É uma história de coragem, inteligência e sobrevivência que permanece na memória muito depois dos créditos finais. O Predador, a Caçada 2022, é uma reinvenção refrescante e poderosa da franquia Predador. Dirigido por Dan Trachtenberg, o filme retorna às raízes mais primitivas da série, enfocando em sobrevivência, estratégia e tensão crua. Ambientado no início dos anos 1700, dentro da nação Comanche, o longa mistura autenticidade histórica com horror de ficção científica, entregando uma das entradas mais envolventes da franquia. O Predador, a caçada, acompanha Naru, uma jovem e habilidosa curandeira Comanche que sonha em provar seu valor como caçadora. Quando percebe que uma ameaça misteriosa está perseguindo sua tribo, ela parte em confronto, apenas para descobrir que a criatura é um predador alienígena altamente avançado, em sua primeira caçada na Terra. Naru, interpretada por Ember Midthunder, é o coração emocional do filme. Seu arco, passando de garota subestimada a guerreira determinada, é envolvente e realista. O filme destaca sua inteligência, sua capacidade de improvisação e sua conexão com a natureza em vez de força bruta, trazendo uma perspectiva nova para a dinâmica de caçador versus predador. O visual do Predador mistura autenticidade histórica com horror de ficção científica, entregando uma das entradas mais envolventes da franquia. O Predador, a caçada, acompanha Naru, uma jovem e habilidosa curandeira Comanche que sonha em provar seu valor como caçadora. Quando percebe que uma ameaça misteriosa está perseguindo sua tribo, ela parte em confronto, apenas para descobrir que a criatura é um predador alienígena altamente avançado, em sua primeira caçada na Terra.
Naru, interpretada por Ember Midthunder, é o coração emocional do filme. Seu arco, passando de garota subestimada a guerreira determinada, é envolvente e realista. O filme destaca sua inteligência, sua capacidade de improvisação e sua conexão com a natureza em vez de força bruta, trazendo uma perspectiva nova para a dinâmica de caçador versus predador. O visual do predador em O Predador, a caçada apresenta uma versão mais primitiva da criatura, menos tecnológica que as versões modernas, mas igualmente aterrorizante. Seu capacete de ossos, armas rudimentares e estilo de caça brutal dão a ele uma presença mais selvagem e antiga. As cenas de ação são intensas e estrategicamente coreografadas. Naru não derrota o predador na força. Em vez disso, ela usa seu conhecimento do território, armadilhas e táticas inteligentes para superá-lo. Isso torna o confronto final mais satisfatório e convincente. Naru prepara uma série de armadilhas, aprende a usar a própria tecnologia do predador contra Naru prepara uma série de armadilhas, aprende a usar a própria tecnologia do predador contra ele e, finalmente, o derrota ao virar seu sistema de mira contra a própria criatura. Ela retorna para sua tribo vitoriosa, finalmente conquistando o reconhecimento como caçadora e líder. O Predador, a caçada, é um destaque na franquia Predador. Tenso, emocionalmente envolvente, visualmente impressionante e respeitoso com a cultura indígena. Ao misturar história indígena com horror de ficção científica, o filme cria uma experiência única que agrada tanto fãs antigos quanto novos. É uma história de coragem, inteligência e sobrevivência que permanece na memória muito depois dos créditos finais. O Predador, a Caçada 2022, é uma reinvenção refrescante e poderosa da franquia Predador. Dirigido por Dan Trachtenberg, o filme retorna às raízes mais primitivas da série, enfocando em sobrevivência, estratégia e tensão crua. Ambientado no início dos anos 1700, dentro da nação Comanche, o longa mistura autenticidade histórica com horror de ficção científica, entregando uma das entradas mais envolventes da franquia. O Predador, a caçada, acompanha Naru, uma jovem e habilidosa curandeira Comanche que sonha em provar seu valor como caçadora. Quando percebe que uma ameaça misteriosa está perseguindo sua tribo, ela parte em confronto, apenas para descobrir que a criatura é um predador alienígena altamente avançado, em sua primeira caçada na Terra. Naru, interpretada por Ember Midthunder, é o coração emocional do filme. Seu arco, passando de garota subestimada a guerreira determinada, é envolvente e realista. O filme destaca sua inteligência, sua capacidade de improvisação e sua conexão com a natureza em vez de força bruta, trazendo uma perspectiva nova para a dinâmica de caçador versus predador. O visual do predador em O Predador, a caçada apresenta uma versão mais primitiva da criatura, menos tecnológica que as versões modernas, mas igualmente aterrorizante. Seu capacete de ossos, armas rudimentares e estilo de caça brutal dão a ele uma presença mais selvagem e antiga. As cenas de ação são intensas e estrategicamente coreografadas. Naru não derrota o predador na força. Em vez disso, ela usa seu conhecimento do território, armadilhas e táticas inteligentes para superá-lo. Isso torna o confronto final mais satisfatório e convincente. Naru prepara uma série de armadilhas, aprende a usar a própria tecnologia do predador contra ele e, finalmente, o derrota ao virar seu sistema de mira contra a própria criatura. Ela retorna para sua tribo vitoriosa, finalmente conquistando o reconhecimento como caçadora e líder. O Predador, a caçada, é um destaque na franquia Predador. Tenso, emocionalmente envolvente, visualmente impressionante e respeitoso com a cultura indígena. Ao misturar história indígena com horror de ficção científica, o filme cria uma experiência única que agrada tanto fãs antigos quanto novos. É uma história de coragem, inteligência e sobrevivência que permanece na memória muito depois dos créditos finais. O Predador, a Caçada 2022, é uma reinvenção refrescante e poderosa da franquia Predador. Dirigido por Dan Trachtenberg, o filme retorna às raízes mais primitivas da série, enfocando em sobrevivência, estratégia e tensão crua. Ambientado no início dos anos 1700, dentro da nação Comanche, o longa mistura autenticidade histórica com horror de ficção científica, entregando uma das entradas mais envolventes da franquia. O Predador, a caçada, acompanha Naru, uma jovem e habilidosa curandeira Comanche que sonha em provar seu valor como caçadora. Quando percebe que uma ameaça misteriosa está perseguindo sua tribo, ela parte em confronto, apenas para descobrir que a criatura é um predador alienígena altamente avançado, em sua primeira caçada na Terra.
Naru, interpretada por Ember Midthunder, é o coração emocional do filme. Seu arco, passando de garota subestimada a guerreira determinada, é envolvente e realista. O filme destaca sua inteligência, sua capacidade de improvisação e sua conexão com a natureza em vez de força bruta, trazendo uma perspectiva nova para a dinâmica de caçador versus predador. O visual do Predador em O Predador, a caças mais primitivas da série, enfocando em sobrevivência, estratégia e tensão crua. Ambientado no início dos anos 1700, dentro da nação Comanche, o longa mistura autenticidade histórica com horror de ficção científica, entregando uma das entradas mais envolventes da franquia. O Predador, a caçada, acompanha Naru, uma jovem e habilidosa curandeira Comanche que sonha em provar seu valor como caçadora. Quando percebe que uma ameaça misteriosa está perseguindo sua tribo, ela parte em confronto, apenas para descobrir que a criatura é um predador alienígena altamente avançado, em sua primeira caçada na Terra. Naru, interpretada por Ember Midthunder, é o coração emocional do filme. Seu arco, passando de garota subestimada a guerreira determinada, é envolvente e realista. O filme destaca sua inteligência, sua capacidade de improvisação e sua conexão com a natureza em vez de força bruta, trazendo uma perspectiva nova para a dinâmica de caçador versus predador. O visual do predador em O Predador, a caçada, apresenta uma versão mais primitiva da criatura, menos tecnológica que as versões modernas, mas igualmente aterrorizante. Seu capacete de ossos, armas rudimentares e estilo de caça brutal dão a ele uma presença mais selvagem e antiga. As cenas de ação são intensas e estrategicamente coreografadas. Naru não derrota o predador na força. Em vez disso, ela usa seu conhecimento do território, armadilhas e táticas inteligentes para superá-lo. Isso torna o confronto final mais satisfatório e convincente. Naru prepara uma série de armadilhas, aprende a usar a própria tecnologia do predador contra ele e, finalmente, o derrota ao virar seu sistema de mira contra a própria criatura. Ela retorna para sua tribo vitoriosa, finalmente conquistando o reconhecimento como caçadora e líder. O Predador, a caçada, é um destaque na franquia Predador. Tenso, emocionalmente envolvente, visualmente impressionante e respeitoso com a cultura indígena. Ao misturar história indígena com horror de ficção científica, o filme cria uma experiência única que agrada tanto fãs antigos quanto novos. É uma história de coragem, inteligência e sobrevivência que permanece na memória muito depois dos créditos finais. O Predador, a Caçada 2022, é uma reinvenção refrescante e poderosa da franquia Predador. Dirigido por Dan Trachtenberg, o filme retorna às raízes mais primitivas da série, enfocando em sobrevivência, estratégia e tensão crua. Ambientado no início dos anos 1700, dentro da nação Comanche, o longa mistura autenticidade histórica com horror de ficção científica, entregando uma das entradas mais envolventes da franquia. O Predador, a caçada, acompanha Naru, uma jovem e habilidosa curandeira Comanche que sonha em provar seu valor como caçadora. Quando percebe que uma ameaça misteriosa está perseguindo sua tribo, ela parte em confronto, apenas para descobrir que a criatura é um predador alienígena altamente avançado, em sua primeira caçada na Terra. Naru, interpretada por Ember Midthunder, é o coração emocional do filme. Seu arco, passando de garota subestimada a guerreira determinada, é envolvente e realista. O filme destaca sua inteligência, sua capacidade de improvisação e sua conexão com a natureza em vez de força bruta, trazendo uma perspectiva nova para a dinâmica de caçador versus predador. O visual do predador em O Predador, a caçada, apresenta uma versão mais primitiva da criatura, menos tecnológica que as versões modernas, mas igualmente aterrorizante. Seu capacete de ossos, armas rudimentares e estilo de caça brutal dão a ele uma presença mais selvagem e antiga. As cenas de ação são intensas e estrategicamente coreografadas. Naru não derrota o predador na força. Em vez disso, ela usa seu conhecimento do território, armadilhas e táticas inteligentes. O visual do predador em O Predador, a caçada, apresenta uma versão mais primitiva da criatura, menos tecnológica que as versões modernas, mas igualmente aterrorizante. Seu capacete de ossos, armas rudimentares e estilo de caça brutal dão a ele uma presença mais selvagem e antiga. As cenas de ação são intensas e estrategicamente coreografadas. Naru não derrota o predador na força. Em vez disso, ela usa seu conhecimento do território, armadilhas e táticas inteligentes para superá-lo. Isso torna o confronto final mais satisfatório e convincente.
Naru prepara uma série de armadilhas, aprende a usar a própria tecnologia do predador contra ele e, finalmente, o derrota ao virar seu sistema de mira contra a própria criatura. Ela retorna para sua tribo vitoriosa, finalmente conquistando o reconhecimento como caçadora e líder. O Predador, a caçada, é um destaque na franquia Predador. Tenso, emocionalmente envolvente, visualmente impressionante e respeitoso com a cultura indígena. Ao misturar história indígena com horror de ficção científica, o filme cria uma experiência única que agrada tanto fãs antigos quanto novos. É uma história de coragem, inteligência e sobrevivência que permanece na memória muito depois dos créditos finais. O Predador, a Caçada 2022 é uma reinvenção refrescante e poderosa da franquia Predador. Dirigido por Dan Trachtenberg, o filme retorna às raízes mais primitivas da série, enfocando em sobrevivência, estratégia e tensão crua. Ambientado no início dos anos 1700, dentro da nação Comanche, o longa mistura autenticidade histórica com horror de ficção científica, entregando uma das entradas mais envolventes da franquia. O Predador, a caçada, acompanha Naru, uma jovem e habilidosa curandeira Comanche que sonha em provar seu valor como caçadora. Quando percebe que uma ameaça misteriosa está perseguindo sua tribo, ela parte em confronto, apenas para descobrir que a criatura é um predador alienígena altamente avançado, em sua primeira caçada na Terra. Naru, interpretada por Ember Midthunder, é o coração emocional do filme. Seu arco, passando de garota subestimada a guerreira determinada, é envolvente e realista. O filme destaca sua inteligência, sua capacidade de improvisação e sua conexão com a natureza em vez de força bruta, trazendo uma perspectiva nova para a dinâmica de caçador versus predador. O visual do predador em O Predador, a caçada, apresenta uma versão mais primitiva da criatura, menos tecnológica que as versões modernas, mas igualmente aterrorizante. Seu capacete de ossos, armas rudimentares e estilo de caça brutal dão a ele uma presença mais selvagem e antiga. As cenas de ação são intensas e estrategicamente coreografadas. Naru não derrota o predador na força. Em vez disso, ela usa seu conhecimento do território, armadilhas e táticas inteligentes para superá-lo. Isso torna o confronto final mais satisfatório e convincente. Mira contra a própria criatura. Ela retorna para sua tribo vitoriosa, finalmente conquistando o reconhecimento como caçadora e líder. O Predador, a caçada, é um destaque na franquia Predador. Tenso, emocionalmente envolvente, visualmente impressionante e respeitoso com a cultura indígena. Ao misturar história indígena com horror de ficção científica, o filme cria uma experiência única que agrada tanto fãs antigos quanto novos. É uma história de coragem, inteligência e sobrevivência que permanece na memória muito depois dos créditos finais. O Predador, a Caçada 2022 é uma reinvenção refrescante e poderosa da franquia Predador. Dirigido por Dan Trachtenberg, o filme retorna às raízes mais primitivas da série, enfocando em sobrevivência, estratégia e tensão crua. Ambientado no início dos anos 1700, dentro da nação Comanche, o longa mistura autenticidade histórica com horror de ficção científica, entregando uma das entradas mais envolventes da franquia. O Predador, a caçada, acompanha Naru, uma jovem e habilidosa curandeira Comanche que sonha em provar seu valor como caçadora. Quando percebe que uma ameaça misteriosa está perseguindo sua tribo, ela parte em confronto, apenas para descobrir que a criatura é um predador alienígena altamente avançado, em sua primeira caçada na Terra. Naru, interpretada por Ember Midthunder, é o coração emocional do filme. Seu arco, passando de garota subestimada a guerreira determinada, é envolvente e realista. O filme destaca sua inteligência, sua capacidade de improvisação e sua conexão com a natureza em vez de força bruta, trazendo uma perspectiva nova para a dinâmica de caçador versus predador. O visual do predador em O Predador, a caçada, apresenta uma versão mais primitiva da criatura, menos tecnológica que as versões modernas, mas igualmente aterrorizante. Seu capacete de ossos, armas rudimentares e estilo de caça brutal dão a ele uma presença mais selvagem e antiga. As cenas de ação são intensas e estrategicamente coreografadas. Naru não derrota o predador na força. Em vez disso, ela usa seu conhecimento do território, armadilhas e táticas inteligentes para superá-lo. Isso torna o confronto final mais satisfatório e convincente. Naru prepara uma série de armadilhas, aprende a usar a própria tecnologia do predador contra ele e, finalmente, o derrota ao virar seu sistema de mira contra a própria criatura. Ela retorna para sua tribo vitoriosa, finalmente conquistando o reconhecimento como caçadora e líder.
O Predador, a caçada, é um destaque na franquia Predador. Tenso, emocionalmente envolvente, visualmente impressionante e respeitoso com a cultura indígena. Ao misturar história indígena com horror de ficção científica, o filme cria uma experiência única que agrada tanto fãs antigos quanto novos. É uma história de coragem, inteligência e sobrevivência que permanece na memória muito depois dos créditos finais. O Predador, a Caçada 2022 é uma reinvenção refrescante e poderosa da franquia Predador. Dirigido por Dan Trachtenberg, o filme retorna às raízes mais primitivas da série, enfocando em sobrevivência, estratégia e tensão crua. Ambientado no início dos anos 1700, dentro da nação Comanche, o longa mistura autenticidade histórica com horror de ficção científica, entregando uma das entradas mais envolventes da franquia. O Predador, a caçada, acompanha Naru, uma jovem e habilidosa curandeira Comanche que sonha em provar seu valor como caçadora. Quando percebe que uma ameaça misteriosa está perseguindo sua tribo, ela parte em confronto, apenas para descobrir que a criatura é um predador alienígena altamente avançado, em sua primeira caçada na Terra. Naru, interpretada por Ember Midthunder, é o coração emocional do filme. Seu arco, passando de garota subestimada a guerreira determinada, é envolvente e realista. O filme destaca sua inteligência, sua capacidade de improvisação e sua conexão com a natureza em vez de força bruta, trazendo uma perspectiva nova para a dinâmica de caçador versus predador. O visual do predador em O Predador, a caçada, apresenta uma versão mais primitiva da criatura, menos tecnológica que as versões modernas, mas igualmente aterrorizante. Seu capacete de ossos, armas rudimentares e estilo de caça brutal dão a ele uma presença mais selvagem e antiga. As cenas de ação são intensas e estrategicamente coreografadas. Naru não derrota o predador na força. Em vez disso, ela usa seu conhecimento do território, armadilhas e táticas inteligentes para superá-lo. Isso torna o confronto final mais satisfatório e convincente. Naru prepara uma série de armadilhas, aprende a usar a própria tecnologia do predador contra ele e, finalmente, o derrota ao virar seu sistema de mira contra a própria criatura. Ela retorna para sua tribo vitoriosa, tecnologia do predador contra ele e, finalmente, o derrota ao virar seu sistema de mira contra a própria criatura. Ela retorna para sua tribo vitoriosa, finalmente conquistando o reconhecimento como caçadora e líder. O Predador, a caçada, é um destaque na franquia Predador. Tenso, emocionalmente envolvente, visualmente impressionante e respeitoso com a cultura indígena. Ao misturar história indígena com horror de ficção científica, o filme cria uma experiência única que agrada tanto fãs antigos quanto novos. É uma história de coragem, inteligência e sobrevivência que permanece na memória muito depois dos créditos finais. O Predador, a Caçada 2022 é uma reinvenção refrescante e poderosa da franquia Predador. Dirigido por Dan Trachtenberg, o filme retorna às raízes mais primitivas da série, enfocando em sobrevivência, estratégia e tensão crua. Ambientado no início dos anos 1700, dentro da nação Comanche, o longa mistura autenticidade histórica com horror de ficção científica, entregando uma das entradas mais envolventes da franquia. O Predador, a caçada, acompanha Naru, uma jovem e habilidosa curandeira Comanche que sonha em provar seu valor como caçadora. Quando percebe que uma ameaça misteriosa está perseguindo sua tribo, ela parte em confronto, apenas para descobrir que a criatura é um predador alienígena altamente avançado, em sua primeira caçada na Terra. Naru, interpretada por Ember Midthunder, é o coração emocional do filme. Seu arco, passando de garota subestimada a guerreira determinada, é envolvente e realista. O filme destaca sua inteligência, sua capacidade de improvisação e sua conexão com a natureza em vez de força bruta, trazendo uma perspectiva nova para a dinâmica de caçador versus predador. O visual do predador em O Predador, a caçada, apresenta uma versão mais primitiva da criatura, menos tecnológica que as versões modernas, mas igualmente aterrorizante. Seu capacete de ossos, armas rudimentares e estilo de caça brutal dão a ele uma presença mais selvagem e antiga. As cenas de ação são intensas e estrategicamente coreografadas. Naru não derrota o predador na força. Em vez disso, ela usa seu conhecimento do território, armadilhas e táticas inteligentes para superá-lo. Isso torna o confronto final mais satisfatório e convincente. Naru prepara uma série de armadilhas, aprende a usar a própria tecnologia do predador contra ele e, finalmente, o derrota ao virar seu sistema de mira contra a própria criatura. Ela retorna para sua tribo vitoriosa, finalmente conquistando o reconhecimento como caçadora e líder.
O Predador, a Caçada, é um destaque na franquia Predador. Tenso, emocionalmente envolvente, visualmente impressionante e respeitoso com a cultura indígena. Ao misturar história indígena com horror de ficção científica, o filme cria uma experiência única que agrada tanto fãs antigos quanto novos. É uma história de coragem, inteligência e sobrevivência que permanece na memória muito depois dos créditos finais. O Predador, a Caçada 2022 é uma reinvenção refrescante e poderosa da franquia Predador. Dirigido por Dan Trachtenberg, o filme retorna às raízes mais primitivas da série, enfocando em sobrevivência, estratégia e tensão crua. Ambientado no início dos anos 1700, dentro da nação Comanche, o longa mistura autenticidade histórica com horror de ficção científica, entregando uma das entradas mais envolventes da franquia. O Predador, a Caçada, acompanha Naru, uma jovem e habilidosa curandeira Comanche que sonha em provar seu valor como caçadora. Quando percebe que uma ameaça misteriosa está perseguindo sua tribo, ela parte em confronto, apenas para descobrir que a criatura é um predador alienígena altamente avançado, em sua primeira caçada na Terra. Naru, interpretada por Ember Midthunder, é o coração emocional do filme. Seu arco, passando de garota subestimada a guerreira determinada, é envolvente e realista. O filme destaca sua inteligência, sua capacidade de improvisação e sua conexão com a natureza em vez de força bruta, trazendo uma perspectiva nova para a dinâmica de caçador versus predador. O visual do predador em O Predador, a Caçada, apresenta uma versão mais primitiva da criatura, menos tecnológica que as versões modernas, mas igualmente aterrorizante. Seu capacete de ossos, armas rudimentares e estilo de caça brutal dão a ele uma presença mais selvagem e antiga. As cenas de ação são intensas e estrategicamente coreografadas. Naru não derrota o predador na força. Em vez disso, ela usa seu conhecimento do território, armadilhas e táticas inteligentes para superá-lo. Isso torna o confronto final mais satisfatório e convincente. Naru prepara uma série de armadilhas, aprende a usar a própria tecnologia do predador contra ele e, finalmente, o derrota ao virar seu sistema de mira contra a própria criatura. Ela retorna para sua tribo vitoriosa, finalmente conquistando o reconhecimento como caçadora e líder. O Predador, a Caçada, é um destaque na franquia Predador. Tenso, emocionalmente envolvente, visualmente impressionante e respeitoso com a cultura indígena. Ao misturar história indígena com horror de ficção científica, o filme cria uma experiência única que agrada tanto fãs antigos quanto novos. É uma história de coragem, inteligência e sobrevivência que permanece na memória muito depois dos créditos finais. O Predador, a Caçada 2022 é uma reinvenção refrescante e poderosa da franquia Predador. Dirigido por Dan Trachtenberg, o filme retorna às raízes, aprende a usar a própria tecnologia do predador contra ele e, finalmente, o derrota ao virar seu sistema de mira contra a própria criatura. Ela retorna para sua tribo vitoriosa, finalmente conquistando o reconhecimento como caçadora e líder. O Predador, a Caçada, é um destaque na franquia Predador. Tenso, emocionalmente envolvente, visualmente impressionante e respeitoso com a cultura indígena. Ao misturar história indígena com horror de ficção científica, o filme cria uma experiência única que agrada tanto fãs antigos quanto novos. É uma história de coragem, inteligência e sobrevivência que permanece na memória muito depois dos créditos finais. O Predador, a Caçada 2022 é uma reinvenção refrescante e poderosa da franquia Predador. Dirigido por Dan Trachtenberg, o filme retorna às raízes mais primitivas da série, enfocando em sobrevivência, estratégia e tensão crua. Ambientado no início dos anos 1700, dentro da nação Comanche, o longa mistura autenticidade histórica com horror de ficção científica, entregando uma das entradas mais envolventes da franquia. O Predador, a Caçada, acompanha Naru, uma jovem e habilidosa curandeira Comanche que sonha em provar seu valor como caçadora. Quando percebe que uma ameaça misteriosa está perseguindo sua tribo, ela parte em confronto, apenas para descobrir que a criatura é um predador alienígena altamente avançado, em sua primeira caçada na Terra. Naru, interpretada por Ember Midthunder, é o coração emocional do filme. Seu arco, passando de garota subestimada a guerreira determinada, é envolvente e realista. O filme destaca sua inteligência, sua capacidade de improvisação e sua conexão com a natureza em vez de força bruta, trazendo uma perspectiva nova para a dinâmica de caçador versus predador. O visual do predador em O Predador, a Caçada, apresenta uma versão mais primitiva da criatura, menos tecnológica que as versões modernas, mas igualmente aterrorizante.
Seu capacete de ossos, armas rudimentares e estilo de caça brutal dão a ele uma presença mais selvagem e antiga. As cenas de ação são intensas e estrategicamente coreografadas. Naru não derrota o predador na força. Em vez disso, ela usa seu conhecimento do território, armadilhas e táticas inteligentes para superá-lo. Isso torna o confronto final mais satisfatório e convincente. Naru prepara uma série de armadilhas, aprende a usar a própria tecnologia do predador contra ele e, finalmente, o derrota ao virar seu sistema de mira antiga. As cenas de ação são intensas e estrategicamente coreografadas. Naru não derrota o predador na força. Em vez disso, ela usa seu conhecimento do território, armadilhas e táticas inteligentes para superá-lo. Isso torna o confronto final mais satisfatório e convincente. Naru prepara uma série de armadilhas, aprende a usar a própria tecnologia do predador contra ele e, finalmente, o derrota ao virar seu sistema de mira contra a própria criatura. Ela retorna para sua tribo vitoriosa, finalmente conquistando o reconhecimento como caçadora e líder. O Predador, a caçada, é um destaque na franquia Predador. Tenso, emocionalmente envolvente, visualmente impressionante e respeitoso com a cultura indígena. Ao misturar história indígena com horror de ficção científica, o filme cria uma experiência única que agrada tanto fãs antigos quanto novos. É uma história de coragem, inteligência e sobrevivência que permanece na memória muito depois dos créditos finais. O Predador, a Caçada 2022 é uma reinvenção refrescante e poderosa da franquia Predador. Dirigido por Dan Trachtenberg, o filme retorna às raízes mais primitivas da série, enfocando em sobrevivência, estratégia e tensão crua. Ambientado no início dos anos 1700, dentro da nação Comanche, o longa mistura autenticidade histórica com horror de ficção científica, entregando uma das entradas mais envolventes da franquia. O Predador, a caçada, acompanha Naru, uma jovem e habilidosa curandeira Comanche que sonha em provar seu valor como caçadora. Quando percebe que uma ameaça misteriosa está perseguindo sua tribo, ela parte em confronto, apenas para descobrir que a criatura é um predador alienígena altamente avançado, em sua primeira caçada na Terra. Naru, interpretada por Ember Midthunder, é o coração emocional do filme. Seu arco, passando de garota subestimada a guerreira determinada, é envolvente e realista. O filme destaca sua inteligência, sua capacidade de improvisação e sua conexão com a natureza em vez de força bruta, trazendo uma perspectiva nova para a dinâmica de caçador versus predador. O visual do predador em O Predador, a caçada apresenta uma versão mais primitiva da criatura, menos tecnológica que as versões modernas, mas igualmente aterrorizante. Seu capacete de ossos, armas rudimentares e estilo de caça brutal dão a ele uma presença mais selvagem e antiga. As cenas de ação são intensas e estrategicamente coreografadas. Naru não derrota o predador na força. Em vez disso, ela usa seu conhecimento do território, armadilhas e táticas inteligentes para superá-lo. Isso torna o confronto final mais satisfatório e convincente. Naru prepara uma série de armadilhas, aprende a usar a própria tecnologia do predador contra ele e, finalmente, o derrota ao virar seu sistema de mira contra a própria criatura. Ela retorna para sua tribo vitoriosa, finalmente conquistando o reconhecimento como caçadora e líder. O Predador, a caçada, é um destaque na franquia Predador. Tenso, emocionalmente envolvente, visualmente impressionante e respeitoso com a cultura indígena. Ao misturar história indígena com horror de ficção científica, o filme cria uma experiência única que agrada tanto fãs antigos quanto novos. É uma história de coragem, inteligência e sobrevivência que permanece na memória muito depois dos créditos finais. O Predador, a Caçada 2022 é uma reinvenção refrescante e poderosa da franquia Predador. Dirigido por Dan Trachtenberg, o filme retorna às raízes mais primitivas da série, enfocando em sobrevivência, estratégia e tensão crua. Ambientado no início dos anos 1700, dentro da nação Comanche, o longa mistura autenticidade histórica com horror de ficção científica, entregando uma das entradas mais envolventes da franquia. O Predador, a caçada, acompanha Naru, uma jovem e habilidosa curandeira Comanche que sonha em provar seu valor como caçadora. Quando percebe que uma ameaça misteriosa está perseguindo sua tribo, ela parte em confronto, apenas para descobrir que a criatura é um predador alienígena altamente avançado, em sua primeira caçada na Terra. Naru, interpretada por Ember Midthunder, é o coração emocional do filme. Seu arco, passando de garota subestimada a guerreira determinada, é envolvente e realista.
O filme destaca sua inteligência, sua capacidade de improvisação e sua conexão com a natureza em vez de força bruta, trazendo uma perspectiva nova para a dinâmica de caçador versus predador. O visual do predador em O Predador, a caçada apresenta uma versão mais primitiva da criatura, menos tecnológica que as versões modernas, mas igualmente aterrorizante. Seu capacete de ossos, armas rudimentares e estilo de caça brutal dão a ele uma presença mais selvagem e antiga. As cenas de ação são intensas e estrategicamente coreografadas. Naru não derrota o predador na força. Em vez disso, ela usa seu conhecimento do território, armadilhas e táticas inteligentes para superá-lo. Isso torna o confronto final mais satisfatório e convincente. Naru prepara uma série de armadilhas, aprende a usar a própria técnica, finalmente conquistando o reconhecimento como caçadora e líder. O Predador, a caçada, é um destaque na franquia Predador. Tenso, emocionalmente envolvente, visualmente impressionante e respeitoso com a cultura indígena. Ao misturar história indígena com horror de ficção científica, o filme cria uma experiência única que agrada tanto fãs antigos quanto novos. É uma história de coragem, inteligência e sobrevivência que permanece na memória muito depois dos créditos finais. O Predador, a Caçada 2022 é uma reinvenção refrescante e poderosa da franquia Predador. Dirigido por Dan Trachtenberg, o filme retorna às raízes mais primitivas da série, enfocando em sobrevivência, estratégia e tensão crua. Ambientado no início dos anos 1700, dentro da nação Comanche, o longa mistura autenticidade histórica com horror de ficção científica, entregando uma das entradas mais envolventes da franquia. O Predador, a caçada, acompanha Naru, uma jovem e habilidosa curandeira Comanche que sonha em provar seu valor como caçadora. Quando percebe que uma ameaça misteriosa está perseguindo sua tribo, ela parte em confronto, apenas para descobrir que a criatura é um predador alienígena altamente avançado, em sua primeira caçada na Terra. Naru, interpretada por Ember Midthunder, é o coração emocional do filme. Seu arco, passando de garota subestimada a guerreira determinada, é envolvente e realista. O filme destaca sua inteligência, sua capacidade de improvisação e sua conexão com a natureza em vez de força bruta, trazendo uma perspectiva nova para a dinâmica de caçador versus predador. O visual do predador em O Predador, a caçada apresenta uma versão mais primitiva da criatura, menos tecnológica que as versões modernas, mas igualmente aterrorizante. Seu capacete de ossos, armas rudimentares e estilo de caça brutal dão a ele uma presença mais selvagem e antiga. As cenas de ação são intensas e estrategicamente coreografadas. Naru não derrota o predador na força. Em vez disso, ela usa seu conhecimento do território, armadilhas e táticas inteligentes para superá-lo. Isso torna o confronto final mais satisfatório e convincente. Naru prepara uma série de armadilhas, aprende a usar a própria tecnologia do predador contra ele e, finalmente, o derrota ao virar seu sistema de mira contra a própria criatura. Ela retorna para sua tribo vitoriosa, finalmente conquistando o reconhecimento como caçadora e líder. O Predador, a caçada, é um destaque na franquia Predador. Tenso, emocionalmente envolvente, visualmente impressionante e respeitoso com a cultura indígena. Ao misturar história indígena com horror de ficção científica, o filme cria uma experiência única que agrada tanto fãs antigos quanto novos. É uma história de coragem, inteligência e sobrevivência que permanece na memória muito depois dos créditos finais. O Predador, a Caçada 2022 é uma reinvenção refrescante e poderosa da franquia Predador. Dirigido por Dan Trachtenberg, o filme retorna às raízes mais primitivas da série, enfocando em sobrevivência, estratégia e tensão crua. Ambientado no início dos anos 1700, dentro da nação Comanche, o longa mistura autenticidade histórica com horror de ficção científica, entregando uma das entradas mais envolventes da franquia. O Predador, a caçada, acompanha Naru, uma jovem e habilidosa curandeira Comanche que sonha em provar seu valor como caçadora. Quando percebe que uma ameaça misteriosa está perseguindo sua tribo, ela parte em confronto, apenas para descobrir que a criatura é um predador alienígena altamente inteligente para superá-lo. Isso torna o confronto final mais satisfatório e convincente. Naru prepara uma série de armadilhas, aprende a usar a própria tecnologia do predador contra ele e, finalmente, o derrota ao virar seu sistema de mira contra a própria criatura. Ela retorna para sua tribo vitoriosa, finalmente conquistando o reconhecimento como caçadora e líder. O Predador, a caçada, é um destaque na franquia Predador. Tenso, emocionalmente envolvente, visualmente impressionante e respeitoso com a cultura indígena.
Ao misturar história indígena com horror de ficção científica, o filme cria uma experiência única que agrada tanto fãs antigos quanto novos. É uma história de coragem, inteligência e sobrevivência que permanece na memória muito depois dos créditos finais. O Predador, A Caçada 2022 é uma reinvenção refrescante e poderosa da franquia Predador. Dirigido por Dan Trachtenberg, o filme retorna às raízes mais primitivas da série, enfocando em sobrevivência, estratégia e tensão crua. Ambientado no início dos anos 1700, dentro da nação Comanche, o longa mistura autenticidade histórica com horror de ficção científica, entregando uma das entradas mais envolventes da franquia. O Predador, A Caçada acompanha Naru, uma jovem e habilidosa curandeira Comanche que sonha em provar seu valor como caçadora. Quando percebe que uma ameaça misteriosa está perseguindo sua tribo, ela parte em confronto, apenas para descobrir que a criatura é um predador alienígena altamente avançado, em sua primeira caçada na Terra. Naru, interpretada por Ember Midthunder, é o coração emocional do filme. Seu arco, passando de garota subestimada a guerreira determinada, é envolvente e realista. O filme destaca sua inteligência, sua capacidade de improvisação e sua conexão com a natureza em vez de força bruta, trazendo uma perspectiva nova para a dinâmica de caçador versus predador. O visual do predador em O Predador, A Caçada apresenta uma versão mais primitiva da criatura, menos tecnológica que as versões modernas, mas igualmente aterrorizante. Seu capacete de ossos, armas rudimentares e estilo de caça brutal dão a ele uma presença mais selvagem e antiga. As cenas de ação são intensas e estrategicamente coreografadas. Naru não derrota o predador na força. Em vez disso, ela usa seu conhecimento do território, armadilhas e táticas inteligentes para superá-lo. Isso torna o confronto final mais satisfatório e convincente. Naru prepara uma série de armadilhas, aprende a usar a própria tecnologia do predador contra ele e, finalmente, o derrota ao virar seu sistema de mira contra a própria criatura. Ela retorna para sua tribo vitoriosa, finalmente conquistando o reconhecimento como caçadora e líder. O Predador, A Caçada, é um destaque na franquia Predador. Tenso, emocionalmente envolvente, visualmente impressionante e respeitoso com a cultura indígena. Ao misturar história indígena com horror de ficção científica, o filme cria uma experiência única que agrada tanto fãs antigos quanto novos. É uma história de coragem, inteligência e sobrevivência que permanece na memória muito depois dos créditos finais. O Predador, A Caçada 2022 é uma reinvenção refrescante e poderosa da franquia Predador. Dirigido por Dan Trachtenberg, o filme retorna às raízes mais primitivas da série, enfocando em sobrevivência, estratégia e tensão crua. Ambientado no início dos anos 1700, dentro da nação Comanche, o longa mistura autenticidade histórica com horror de ficção científica, entregando uma das entradas mais envolventes da franquia. O Predador, A Caçada acompanha Naru, uma jovem e habilidosa curandeira Comanche que sonha em provar seu valor como caçadora. Quando percebe que uma ameaça misteriosa está perseguindo sua tribo, ela parte em confronto, apenas para descobrir que a criatura é um predador alienígena altamente avançado, em sua primeira caçada na Terra. Naru, interpretada por Ember Midthunder, é o coração emocional do filme. Seu arco, passando de garota subestimada a guerreira determinada, é envolvente e realista. O filme destaca sua inteligência, sua capacidade de improvisação e sua conexão com a natureza em vez de força bruta, trazendo uma perspectiva nova para a dinâmica de caçador versus predador. O visual do predador em O Predador, A Caçada apresenta uma versão mais primitiva da criatura, menos tecnológica que as versões modernas, mas igualmente aterrorizante. Seu capacete de ossos, armas rudimentares e estilo de caça brutal dão a ele uma presença mais selvagem e antiga. As cenas de ação são intensas e estrategicamente coreografadas. Naru não derrota o predador na força. Em vez disso, ela usa seu conhecimento do território, armadilhas e táticas inteligentes para superá-lo. Isso torna o confronto final mais satisfatório e convincente. Naru prepara uma série de armadilhas, aprende a usar a própria tecnologia do predador contra ele e, finalmente, o derrota ao virar seu sistema de mira contra a própria criatura. Ela retorna para sua tribo vitoriosa, finalmente conquistando o reconhecimento como caçadora e líder. O Predador, A Caçada, é um destaque na franquia Predador. Tenso, emocionalmente envolvente, visualmente impressionante e respeitoso com a cultura indígena. Ao misturar história indígena com horror para descobrir que a criatura é um predador alienígena altamente avançado, em sua primeira caçada na Terra.
Naru, interpretada por Ember Midthunder, é o coração emocional do filme. Seu arco, passando de garota subestimada a guerreira determinada, é envolvente e realista. O filme destaca sua inteligência, sua capacidade de improvisação e sua conexão com a natureza em vez de força bruta, trazendo uma perspectiva nova para a dinâmica de caçador versus predador. O visual do predador em O Predador, a caçada apresenta uma versão mais primitiva da criatura, menos tecnológica que as versões modernas, mas igualmente aterrorizante. Seu capacete de ossos, armas rudimentares e estilo de caça brutal dão a ele uma presença mais selvagem e antiga. As cenas de ação são intensas e estrategicamente coreografadas. Naru não derrota o predador na força. Em vez disso, ela usa seu conhecimento do território, armadilhas e táticas inteligentes para superá-lo. Isso torna o confronto final mais satisfatório e convincente. Naru prepara uma série de armadilhas, aprende a usar a própria tecnologia do predador contra ele e, finalmente, o derrota ao virar seu sistema de mira contra a própria criatura. Ela retorna para sua tribo vitoriosa, finalmente conquistando o reconhecimento como caçadora e líder. O Predador, a caçada, é um destaque na franquia Predador. Tenso, emocionalmente envolvente, visualmente impressionante e respeitoso com a cultura indígena. Ao misturar história indígena com horror de ficção científica, o filme cria uma experiência única que agrada tanto fãs antigos quanto novos. É uma história de coragem, inteligência e sobrevivência que permanece na memória muito depois dos créditos finais. O Predador, a Caçada 2022, é uma reinvenção refrescante e poderosa da franquia Predador. Dirigido por Dan Trachtenberg, o filme retorna às raízes mais primitivas da série, enfocando em sobrevivência, estratégia e tensão crua. Ambientado no início dos anos 1700, dentro da nação Comanche, o longa mistura autenticidade histórica com horror de ficção científica, entregando uma das entradas mais envolventes da franquia. O Predador, a caçada, acompanha Naru, uma jovem e habilidosa curandeira Comanche que sonha em provar seu valor como caçadora. Quando percebe que uma ameaça misteriosa está perseguindo sua tribo, ela parte em confronto, apenas para descobrir que a criatura é um predador alienígena altamente avançado, em sua primeira caçada na Terra. Naru, interpretada por Ember Midthunder, é o coração emocional do filme. Seu arco, passando de garota subestimada a guerreira determinada, é envolvente e realista. O filme destaca sua inteligência, sua capacidade de improvisação e sua conexão com a natureza em vez de força bruta, trazendo uma perspectiva nova para a dinâmica de caçador versus predador. O visual do predador em O Predador, a caçada apresenta uma versão mais primitiva da criatura, menos tecnológica que as versões modernas, mas igualmente aterrorizante. Seu capacete de ossos, armas rudimentares e estilo de caça brutal dão a ele uma presença mais selvagem e antiga. As cenas de ação são intensas e estrategicamente coreografadas. Naru não derrota o predador na força. Em vez disso, ela usa seu conhecimento do território, armadilhas e táticas inteligentes para superá-lo. Isso torna o confronto final mais satisfatório e convincente. Naru prepara uma série de armadilhas, aprende a usar a própria tecnologia do predador contra ele e, finalmente, o derrota ao virar seu sistema de mira contra a própria criatura. Ela retorna para sua tribo vitoriosa, finalmente conquistando o reconhecimento como caçadora e líder. O Predador, a caçada, é um destaque na franquia Predador. Tenso, emocionalmente envolvente, visualmente impressionante e respeitoso com a cultura indígena. Ao misturar história indígena com horror de ficção científica, o filme cria uma experiência única que agrada tanto fãs antigos quanto novos. É uma história de coragem, inteligência e sobrevivência que permanece na memória muito depois dos créditos finais. O Predador, a Caçada 2022, é uma reinvenção refrescante e poderosa da franquia Predador. Dirigido por Dan Trachtenberg, o filme retorna às raízes mais primitivas da série, enfocando em sobrevivência, estratégia e tensão crua. Ambientado no início dos anos 1700, dentro da nação Comanche, o longa mistura autenticidade histórica com horror de ficção científica, entregando uma das entradas mais envolventes da franquia. O Predador, a caçada, acompanha Naru, uma jovem e habilidosa curandeira Comanche que sonha em provar seu valor como caçadora. Quando percebe que uma ameaça misteriosa está perseguindo sua tribo, ela parte em confronto, apenas para descobrir que a criatura é um predador alienígena altamente avançado, em sua primeira caçada na Terra. Naru, interpretada por Ember Midthunder, é o coração emocional do filme.
Seu arco, passando de garota subestimada a guerreira determinada, é envolvente e realista. O filme destaca sua inteligência, sua capacidade de improvisação e sua conexão com a natureza em vez de força bruta, trazendo uma perspectiva nova para a dinâmica de caçador versus predador. O visual do predador em O Predador, a caçada apresenta uma versão mais primitiva da criatura, menos tecnológica que as versões modernas, mas igualmente aterrorizante. Seu capacete de ossos, armas rudimentares e estilo de caça brutal dão a ele uma presença mais selvagem e antiga. As cenas de ação são intensas e estrategicamente coreografadas. Naru não derrota o predador na força. Em vez disso, ela usa seu conhecimento do território, armadilhas e táticas inteligentes para superá-lo. Isso torna o confronto final mais satisfatório e convincente. Naru prepara uma série de armadilhas, aprende a usar a própria tecnologia do predador contra ele e, finalmente, o derrota ao virar seu sistema de mira contra a própria criatura. Ela retorna para sua tribo vitoriosa, finalmente conquistando o reconhecimento como caçadora e líder. O Predador, a caçada, é um destaque na franquia Predador. Tenso, emocionalmente envolvente, visualmente impressionante e respeitoso com a cultura indígena. Ao misturar história indígena com horror de ficção científica, o filme cria uma experiência única que agrada tanto fãs antigos quanto novos. É uma história de coragem, inteligência e sobrevivência que permanece na memória muito depois dos créditos finais. O Predador, a Caçada 2022, é uma reinvenção refrescante e poderosa da franquia Predador. Dirigido por Dan Trachtenberg, o filme retorna às raízes mais primitivas da série, enfocando em sobrevivência, estratégia e tensão crua. Ambientado no início dos anos 1700, dentro da nação Comanche, o longa mistura autenticidade histórica com horror de ficção científica, entregando uma das entradas mais envolventes da franquia. O Predador, a caçada, acompanha Naru, uma jovem e habilidosa curandeira Comanche que sonha em provar seu valor como caçadora. Quando percebe que uma ameaça misteriosa está perseguindo sua tribo, ela parte em confronto, apenas para descobrir que a criatura é um predador alienígena altamente avançado, em sua primeira caçada na Terra. Naru, interpretada por Amber Mead. O visual do predador em O Predador, a caçada apresenta uma versão mais primitiva da criatura, menos tecnológica que as versões modernas, mas igualmente aterrorizante. Seu capacete de ossos, armas rudimentares e estilo de caça brutal dão a ele uma presença mais selvagem e antiga. As cenas de ação são intensas e estrategicamente coreografadas. Naru não derrota o predador na força. Em vez disso, ela usa seu conhecimento do território, armadilhas e táticas inteligentes para superá-lo. Isso torna o confronto final mais satisfatório e convincente. Naru prepara uma série de armadilhas, aprende a usar a própria tecnologia do predador contra ele e, finalmente, o derrota ao virar seu sistema de mira contra a própria criatura. Ela retorna para sua tribo vitoriosa, finalmente conquistando o reconhecimento como caçadora e líder. O Predador, a caçada, é um destaque na franquia Predador. Tenso, emocionalmente envolvente, visualmente impressionante e respeitoso com a cultura indígena. Ao misturar história indígena com horror de ficção científica, o filme cria uma experiência única que agrada tanto fãs antigos quanto novos. É uma história de coragem, inteligência e sobrevivência que permanece na memória muito depois dos créditos finais. O Predador, a Caçada 2022, é uma reinvenção refrescante e poderosa da franquia Predador. Dirigido por Dan Trachtenberg, o filme retorna às raízes mais primitivas da série, enfocando em sobrevivência, estratégia e tensão crua. Ambientado no início dos anos 1700, dentro da nação Comanche, o longa mistura autenticidade histórica com horror de ficção científica, entregando uma das entradas mais envolventes da franquia. O Predador, a caçada, acompanha Naru, uma jovem e habilidosa curandeira Comanche que sonha em provar seu valor como caçadora. Quando percebe que uma ameaça misteriosa está perseguindo sua tribo, ela parte em confronto, apenas para descobrir que a criatura é um predador alienígena altamente avançado, em sua primeira caçada na Terra. Naru, interpretada por Amber Mead Thunder, é o coração emocional do filme. Seu arco, passando de garota subestimada a guerreira determinada, é envolvente e realista. O filme destaca sua inteligência, sua capacidade de improvisação e sua conexão com a natureza em vez de força bruta, trazendo uma perspectiva nova para a dinâmica de caçador versus predador. O visual do predador em O Predador, a caçada apresenta uma versão mais primitiva da criatura, menos tecnológica que as versões modernas, mas igualmente aterrorizante.
Seu capacete de ossos, armas rudimentares e estilo de caça brutal dão a ele uma presença mais selvagem e antiga. As cenas de ação são intensas e estrategicamente coreografadas. Naru não derrota o predador na força. Em vez disso, ela usa seu conhecimento do território, armadilhas e táticas inteligentes para superá-lo. Isso torna o confronto final mais satisfatório e convincente. Naru prepara uma série de armadilhas, aprende a usar a própria tecnologia do predador contra ele e, finalmente, o derrota ao virar seu sistema de mira contra a própria criatura. Ela retorna para sua tribo vitoriosa, finalmente conquistando o reconhecimento como caçadora e líder. O Predador, a caçada, é um destaque na franquia Predador. Tenso, emocionalmente envolvente, visualmente impressionante e respeitoso com a cultura indígena. Ao misturar história indígena com horror de ficção científica, o filme cria uma experiência única que agrada tanto fãs antigos quanto novos. É uma história de coragem, inteligência e sobrevivência que permanece na memória muito depois dos créditos finais. O Predador, a Caçada 2022 é uma reinvenção refrescante e poderosa da franquia Predador. Dirigido por Dan Trachtenberg, o filme retorna às raízes mais primitivas da série, enfocando em sobrevivência, estratégia e tensão crua. Ambientado no início dos anos 1700, dentro da nação Comanche, o longa mistura autenticidade histórica com horror de ficção científica, entregando uma das entradas mais envolventes da franquia. O Predador, a caçada, acompanha Naru, uma jovem e habilidosa curandeira Comanche que sonha em provar seu valor como caçadora. Quando percebe que uma ameaça misteriosa está perseguindo sua tribo, ela parte em confronto, apenas para descobrir que a criatura é um predador alienígena altamente avançado, em sua primeira caçada na Terra. Naru, interpretada por Ember Midthunder, é o coração emocional do filme. Seu arco, passando de garota subestimada a guerreira determinada, é envolvente e realista. O filme destaca sua inteligência, sua capacidade de improvisação e sua conexão com a natureza em vez de força bruta, trazendo uma perspectiva nova para a dinâmica de caçador versus predador. O visual do predador em O Predador, a caçada apresenta uma versão mais primitiva da criatura, menos tecnológica que as versões modernas, mas igualmente aterrorizante. Seu capacete de ossos, armas rudimentares e estilo de caça brutal dão a ele uma presença mais selvagem e antiga. As cenas de ação são intensas e estrategicamente coreografadas. Naru não derrota o predador na força. Em vez disso, ela usa seu conhecimento do território, armadilhas e táticas inteligentes para superá-lo. Isso torna o confronto final mais satisfatório e convincente. Naru prepara uma série de armadilhas, aprende a usar a própria tecnologia do predador contra ele e, finalmente, o derrota ao virar seu sistema de mira contra a própria criatura. Ela retorna para sua tribo vitoriosa, finalmente conquistando o reconhecimento como caçadora e líder. O Predador, a caçada, é um destaque na franquia Predador. Tenso, emocionalmente envolvente, visualmente impressionante e respeitoso com a cultura indígena. Ao misturar história indígena com horror de ficção científica, o filme cria uma experiência única que agrada tanto fãs antigos quanto novos. É uma história de coragem, inteligência e sobrevivência que permanece na memória muito depois dos créditos finais. O Predador, a Caçada 2022 é uma reinvenção refrescante e poderosa da franquia Predador. Dirigido por Dan Trachtenberg, o filme retorna às raízes mais primitivas da série, enfocando em sobrevivência, estratégia e tensão crua. Ambientado no início dos anos 1700, dentro da nação Comanche, o longa mistura autenticidade histórica com horror de ficção científica, entregando uma das entradas mais envolventes da franquia. O Predador, a caçada, acompanha Naru, uma jovem e habilidosa curandeira Comanche que sonha em provar seu valor como caçadora. Quando percebe que uma ameaça misteriosa está perto de ficção científica, o filme cria uma experiência única que agrada tanto fãs antigos quanto novos. É uma história de coragem, inteligência e sobrevivência que permanece na memória muito depois dos créditos finais. O Predador, a Caçada 2022 é uma reinvenção refrescante e poderosa da franquia Predador. Dirigido por Dan Trachtenberg, o filme retorna às raízes mais primitivas da série, enfocando em sobrevivência, estratégia e tensão crua. Ambientado no início dos anos 1700, dentro da nação Comanche, o longa mistura autenticidade histórica com horror de ficção científica, entregando uma das entradas mais envolventes da franquia. O Predador, a caçada, acompanha Naru, uma jovem e habilidosa curandeira Comanche que sonha em provar seu valor como caçadora.
Quando percebe que uma ameaça misteriosa está perseguindo sua tribo, ela parte em confronto, apenas para descobrir que a criatura é um predador alienígena altamente avançado, em sua primeira caçada na Terra. Naru, interpretada por Ember Midthunder, é o coração emocional do filme. Seu arco, passando de garota subestimada a guerreira determinada, é envolvente e realista. O filme destaca sua inteligência, sua capacidade de improvisação e sua conexão com a natureza em vez de força bruta, trazendo uma perspectiva nova para a dinâmica de caçador versus predador. O visual do predador em O Predador, a caçada apresenta uma versão mais primitiva da criatura, menos tecnológica que as versões modernas, mas igualmente aterrorizante. Seu capacete de ossos, armas rudimentares e estilo de caça brutal dão a ele uma presença mais selvagem e antiga. As cenas de ação são intensas e estrategicamente coreografadas. Naru não derrota o predador na força. Em vez disso, ela usa seu conhecimento do território, armadilhas e táticas inteligentes para superá-lo. Isso torna o confronto final mais satisfatório e convincente. Naru prepara uma série de armadilhas, aprende a usar a própria tecnologia do predador contra ele e, finalmente, o derrota ao virar seu sistema de mira contra a própria criatura. Ela retorna para sua tribo vitoriosa, finalmente conquistando o reconhecimento como caçadora e líder. O Predador, a caçada, é um destaque na franquia Predador. Tenso, emocionalmente envolvente, visualmente impressionante e respeitoso com a cultura indígena. Ao misturar história indígena com horror de ficção científica, o filme cria uma experiência única que agrada tanto fãs antigos quanto novos. É uma história de coragem, inteligência e sobrevivência que permanece na memória muito depois dos créditos finais. O Predador, a Caçada 2022, é uma reinvenção refrescante e poderosa da franquia Predador. Dirigido por Dan Trachtenberg, o filme retorna às raízes mais primitivas da série, enfocando em sobrevivência, estratégia e tensão crua. Ambientado no início dos anos 1700, dentro da nação Comanche, o longa mistura autenticidade histórica com horror de ficção científica, entregando uma das entradas mais envolventes da franquia. O Predador, a caçada, acompanha Naru, uma jovem e habilidosa curandeira Comanche que sonha em provar seu valor como caçadora. Quando percebe que uma ameaça misteriosa está perseguindo sua tribo, ela parte em confronto, apenas para descobrir que a criatura é um predador alienígena altamente avançado, em sua primeira caçada na Terra. Naru, interpretada por Ember Midthunder, é o coração emocional do filme. Seu arco, passando de garota subestimada a guerreira determinada, é envolvente e realista. O filme destaca sua inteligência, sua capacidade de improvisação e sua conexão com a natureza em vez de força bruta, trazendo uma perspectiva nova para a dinâmica de caçador versus predador. O visual do predador em O Predador, a caçada, apresenta uma versão mais primitiva da criatura, menos tecnológica que as versões modernas, mas igualmente aterrorizante. Seu capacete de ossos, armas rudimentares e estilo de caça brutal dão a ele uma presença mais selvagem e antiga. As cenas de ação são intensas e estrategicamente coreografadas. Naru não derrota o predador na força. Em vez disso, ela usa seu conhecimento do território, armadilhas e táticas inteligentes para superá-lo. Isso torna o confronto final mais satisfatório e convincente. Naru prepara uma série de armadilhas, aprende a usar a própria tecnologia do predador contra ele e, finalmente, o derrota ao virar seu sistema de mira contra a própria criatura. Ela retorna para sua tribo vitoriosa, finalmente conquistando o reconhecimento como caçadora e líder. O Predador, a caçada, é um destaque na franquia Predador. Tenso, emocionalmente envolvente, visualmente impressionante e respeitoso com a cultura indígena. Ao misturar história indígena com horror de ficção científica, o filme cria uma experiência única que agrada tanto fãs antigos quanto novos. É uma história de coragem, inteligência e sobrevivência que permanece na memória muito depois dos créditos finais. O Predador, a Caçada 2022, é uma reinvenção refrescante e poderosa da franquia Predador. Dirigido por Dan Trachtenberg, o filme retorna às raízes mais primitivas da série, enfocando em sobrevivência, estratégia e tensão crua. Ambientado no início dos anos 1700, dentro da nação Comanche, o longa mistura autenticidade histórica com horror de ficção científica, entregando uma das entradas mais envolventes da franquia. O Predador, a caçada, acompanha Naru, uma jovem e habilidosa curandeira Comanche que sonha em provar seu valor como caçadora.
Quando percebe que uma ameaça misteriosa está perseguindo sua tribo, ela parte em confronto, apenas para descobrir que a criatura é um predador alienígena altamente avançado, em sua primeira caçada na Terra. Naru, interpretada por Ember Midthunder, é o coração emocional do filme. Seu arco, passando de garota subestimada a guerreira determinada, é envolvente e realista. O filme destaca sua inteligência, sua capacidade de improvisação e sua conexão com a natureza em vez de força bruta, trazendo uma perspectiva nova para a dinâmica de caçador versus predador. O Thunder é o coração emocional do filme. Seu arco, passando de garota subestimada a guerreira determinada, é envolvente e realista. O filme destaca sua inteligência, sua capacidade de improvisação e sua conexão com a natureza em vez de força bruta, trazendo uma perspectiva nova para a dinâmica de caçador versus predador. O visual do predador em O Predador, a caçada apresenta uma versão mais primitiva da criatura, menos tecnológica que as versões modernas, mas igualmente aterrorizante. Seu capacete de ossos, armas rudimentares e estilo de caça brutal dão a ele uma presença mais selvagem e antiga. As cenas de ação são intensas e estrategicamente coreografadas. Naru não derrota o predador na força. Em vez disso, ela usa seu conhecimento do território, armadilhas e táticas inteligentes para superá-lo. Isso torna o confronto final mais satisfatório e convincente. Naru prepara uma série de armadilhas, aprende a usar a própria tecnologia do predador contra ele e, finalmente, o derrota ao virar seu sistema de mira contra a própria criatura. Ela retorna para sua tribo vitoriosa, finalmente conquistando o reconhecimento como caçadora e líder. O Predador, a caçada, é um destaque na franquia Predador. Tenso, emocionalmente envolvente, visualmente impressionante e respeitoso com a cultura indígena. Ao misturar história indígena com horror de ficção científica, o filme cria uma experiência única que agrada tanto fãs antigos quanto novos. É uma história de coragem, inteligência e sobrevivência que permanece na memória muito depois dos créditos finais. O Predador, a Caçada 2022, é uma reinvenção refrescante e poderosa da franquia Predador. Dirigido por Dan Trachtenberg, o filme retorna às raízes mais primitivas da série, enfocando em sobrevivência, estratégia e tensão crua. Ambientado no início dos anos 1700, dentro da nação Comanche, o longa mistura autenticidade histórica com horror de ficção científica, entregando uma das entradas mais envolventes da franquia. O Predador, a caçada, acompanha Naru, uma jovem e habilidosa curandeira Comanche que sonha em provar seu valor como caçadora. Quando percebe que uma ameaça misteriosa está perseguindo sua tribo, ela parte em confronto, apenas para descobrir que a criatura é um predador alienígena altamente avançado, em sua primeira caçada na Terra. Naru, interpretada por Ember Midthunder, é o coração emocional do filme. Seu arco, passando de garota subestimada a guerreira determinada, é envolvente e realista. O filme destaca sua inteligência, sua capacidade de improvisação e sua conexão com a natureza em vez de força bruta, trazendo uma perspectiva nova para a dinâmica de caçador versus predador. O visual do predador em O Predador, a caçada apresenta uma versão mais primitiva da criatura, menos tecnológica que as versões modernas, mas igualmente aterrorizante. Seu capacete de ossos, armas rudimentares e estilo de caça brutal dão a ele uma presença mais selvagem e antiga. As cenas de ação são intensas e estrategicamente coreografadas. Naru não derrota o predador na força. Em vez disso, ela usa seu conhecimento do território, armadilhas e táticas inteligentes para superá-lo. Isso torna o confronto final mais satisfatório e convincente. Naru prepara uma série de armadilhas, aprende a usar a própria tecnologia do predador contra ele e, finalmente, o derrota ao virar seu sistema de mira contra a própria criatura. Ela retorna para sua tribo vitoriosa, finalmente conquistando o reconhecimento como caçadora e líder. O Predador, a caçada, é um destaque na franquia Predador. Tenso, emocionalmente envolvente, visualmente impressionante e respeitoso com a cultura indígena. Ao misturar história indígena com horror de ficção científica, o filme cria uma experiência única que agrada tanto fãs antigos quanto novos. É uma história de coragem, inteligência e sobrevivência que permanece na memória muito depois dos créditos finais. O Predador, a Caçada 2022, é uma reinvenção refrescante e poderosa da franquia Predador. Dirigido por Dan Trachtenberg, o filme retorna às raízes mais primitivas da série, enfocando em sobrevivência, estratégia e tensão crua.
Ambientado no início dos anos 1700, dentro da nação Comanche, o longa mistura autenticidade histórica com horror de ficção científica, entregando uma das entradas mais envolventes da franquia. O predador, a caçada, acompanha Naru, uma jovem e habilidosa curandeira Comanche que sonha em provar seu valor como caçadora. Quando percebe que uma ameaça misteriosa está perseguindo sua tribo, ela parte em confronto, apenas para descobrir que a criatura é um predador alienígena altamente avançado, em sua primeira caçada na Terra. Naru, interpretada por Ember Midthunder, é o coração emocional do filme. Seu arco, passando de garota subestimada a guerreira determinada, é envolvente e realista. O filme destaca sua inteligência, sua capacidade de improvisação e sua conexão com a natureza em vez de força bruta, trazendo uma perspectiva nova para a dinâmica de caçador versus predador. O visual do predador em O Predador, a caçada apresenta uma versão mais primitiva da criatura, menos tecnológica que as versões modernas, mas igualmente aterrorizante. Seu capacete de ossos, armas rudimentares e estilo de caça brutal dão a ele uma presença mais selvagem e antiga. As cenas de ação são intensas e estrategicamente coreografadas. Naru não derrota o predador na força. Em vez disso, ela usa seu conhecimento do território, armadilhas e táticas inteligentes para superá-lo. Isso torna o confronto final mais satisfatório e convincente. Naru prepara uma série de armadilhas, aprende a usar a própria tecnologia do predador contra ele e, finalmente, o derrota ao virar seu sistema de mira contra a própria criatura. Ela retorna para sua tribo vitoriosa, finalmente conquistando o reconhecimento como caçadora e líder. O Predador, a caçada, é um destaque na franquia Predador. Tenso, emocionalmente envolvente, visualmente impressionante e respeitoso com a cultura indígena. Ao misturar história indígena com horror de ficção científica, o filme cria uma experiência única que agrada tanto fãs antigos quanto novos. É uma história de coragem, inteligência e sobrevivência que permanece na memória muito depois dos créditos finais. O Predador, a Caçada 2022, é uma reinvenção refrescante e poderosa da franquia Predador. Dirigido por Dan Trachtenberg, o filme retorna às raízes mais primitivas da série, enfocando em sobrevivência, estratégia e tensão crua. Ambientado no início dos anos 1700, dentro da nação Comanche, o longa mistura autenticidade histórica com horror de ficção científica, entregando uma das entradas mais envolventes da franquia. O Predador, a caçada, acompanha Naru, uma jovem e habilidosa curandeira Comanche que sonha em provar seu valor como caçadora. Quando percebe que uma ameaça misteriosa está perseguindo sua tribo, ela parte em confronto, apenas para descobrir que a criatura é um predador alienígena altamente avançado, em sua primeira caçada na Terra. Naru, interpretada por Ember Midthunder, é o coração emocional do filme. Seu arco, passando de garota subestimada a guerreira determinada, é envolvente e realista. O filme destaca sua inteligência, sua capacidade de improvisação e sua conexão com a natureza em vez de força bruta, trazendo uma perspectiva nova para a dinâmica de caçador versus predador. O visual do predador em O Predador, a caçada apresenta uma versão mais primitiva da criatura, menos tecnológica que as versões modernas, mas igualmente aterrorizante. Seu capacete de ossos, armas rudimentares e estilo de caça brutal dão a ele uma presença mais selvagem e antiga. As cenas de ação são intensas e estrategicamente coreografadas. Naru não derrota o predador na força. Em vez disso, ela usa seu conhecimento do território, armadilhas e táticas inteligentes para superá-lo. Isso torna o confronto final mais satisfatório e convincente. Naru prepara uma série de armadilhas, aprende a usar a própria tecnologia do predador contra ele e, finalmente, o derrota ao virar seu sistema de mira contra a própria criatura. Ela retorna para sua tribo vitoriosa, finalmente conquistando o reconhecimento como caçadora e líder. O Predador, a caçada, é um destaque na franquia Predador. Tenso, emocionalmente envolvente, visualmente impressionante e respeitoso com a cultura indígena. Ao misturar história indígena com horror de ficção científica, o filme cria uma experiência única que agrada tanto fãs antigos quanto novos. É uma história de coragem, inteligência e sobrevivência que permanece na memória muito depois dos créditos finais. Seguindo sua tribo, ela parte em confronto, apenas para descobrir que a criatura é um predador alienígena altamente avançado, em sua primeira caçada na Terra.
Naru, interpretada por Ember Midthunder, é o coração emocional do filme. Seu arco, passando de garota subestimada a guerreira determinada, é envolvente e realista. O filme destaca sua inteligência, sua capacidade de improvisação e sua conexão com a natureza em vez de força bruta, trazendo uma perspectiva nova para a dinâmica de caçador versus predador. O visual do predador em O Predador, a caçada apresenta uma versão mais primitiva da criatura, menos tecnológica que as versões modernas, mas igualmente aterrorizante. Seu capacete de ossos, armas rudimentares e estilo de caça brutal dão a ele uma presença mais selvagem e antiga. As cenas de ação são intensas e estrategicamente coreografadas. Naru não derrota o predador na força. Em vez disso, ela usa seu conhecimento do território, armadilhas e táticas inteligentes para superá-lo. Isso torna o confronto final mais satisfatório e convincente. Naru prepara uma série de armadilhas, aprende a usar a própria tecnologia do predador contra ele e, finalmente, o derrota ao virar seu sistema de mira contra a própria criatura. Ela retorna para sua tribo vitoriosa, finalmente conquistando o reconhecimento como caçadora e líder. O Predador, a caçada, é um destaque na franquia Predador. Tenso, emocionalmente envolvente, visualmente impressionante e respeitoso com a cultura indígena. Ao misturar história indígena com horror de ficção científica, o filme cria uma experiência única que agrada tanto fãs antigos quanto novos. É uma história de coragem, inteligência e sobrevivência que permanece na memória muito depois dos créditos finais. O Predador, a Caçada 2022, é uma reinvenção refrescante e poderosa da franquia Predador. Dirigido por Dan Trachtenberg, o filme retorna às raízes mais primitivas da série, enfocando em sobrevivência, estratégia e tensão crua. Ambientado no início dos anos 1700, dentro da nação Comanche, o longa mistura autenticidade histórica com horror de ficção científica, entregando uma das entradas mais envolventes da franquia. O Predador, a caçada, acompanha Naru, uma jovem e habilidosa curandeira Comanche que sonha em provar seu valor como caçadora. Quando percebe que uma ameaça misteriosa está perseguindo sua tribo, ela parte em confronto, apenas para descobrir que a criatura é um predador alienígena altamente avançado, em sua primeira caçada na Terra. Naru, interpretada por Ember Midthunder, é o coração emocional do filme. Seu arco, passando de garota subestimada a guerreira determinada, é envolvente e realista. O filme destaca sua inteligência, sua capacidade de improvisação e sua conexão com a natureza em vez de força bruta, trazendo uma perspectiva nova para a dinâmica de caçador versus predador. O visual do predador em O Predador, a caçada apresenta uma versão mais primitiva da criatura, menos tecnológica que as versões modernas, mas igualmente aterrorizante. Seu capacete de ossos, armas rudimentares e estilo de caça brutal dão a ele uma presença mais selvagem e antiga. As cenas de ação são intensas e estrategicamente coreografadas. Naru não derrota o predador na força. Em vez disso, ela usa seu conhecimento do território, armadilhas e táticas inteligentes para superá-lo. Isso torna o confronto final mais satisfatório e convincente. Naru prepara uma série de armadilhas, aprende a usar a própria tecnologia do predador contra ele e, finalmente, o derrota ao virar seu sistema de mira contra a própria criatura. Ela retorna para sua tribo vitoriosa, finalmente conquistando o reconhecimento como caçadora e líder. O Predador, a caçada, é um destaque na franquia Predador. Tenso, emocionalmente envolvente, visualmente impressionante e respeitoso com a cultura indígena. Ao misturar história indígena com horror de ficção científica, o filme cria uma experiência única que agrada tanto fãs antigos quanto novos. É uma história de coragem, inteligência e sobrevivência que permanece na memória muito depois dos créditos finais. O Predador, a Caçada 2022, é uma reinvenção refrescante e poderosa da franquia Predador. Dirigido por Dan Trachtenberg, o filme retorna às raízes mais primitivas da série, enfocando em sobrevivência, estratégia e tensão crua. Ambientado no início dos anos 1700, dentro da nação Comanche, o longa mistura autenticidade histórica com horror de ficção científica, entregando uma das entradas mais envolventes da franquia. O Predador, a caçada, acompanha Naru, uma jovem e habilidosa curandeira Comanche que sonha em provar seu valor como caçadora. Quando percebe que uma ameaça misteriosa está perseguindo sua tribo, ela parte em confronto, apenas para descobrir que a criatura é um predador alienígena altamente avançado, em sua primeira caçada na Terra. Naru, interpretada por Ember Midthunder, é o coração emocional do filme.
Seu arco, passando de garota subestimada a guerreira determinada, é envolvente e realista. O filme destaca sua inteligência, sua capacidade de improvisação e sua conexão com a natureza em vez de força bruta, trazendo uma perspectiva nova para a dinâmica de caçador versus predador. O visual do predador em O Predador, a caçada apresenta uma versão mais primitiva da criatura, menos tecnológica que as versões modernas, mas igualmente aterrorizante. Seu capacete de ossos, armas rudimentares e estilo de caça brutal dão a ele uma presença mais selvagem e antiga. As cenas de ação são intensas e estrategicamente coreografadas. Naru não derrota o predador na força. Em vez disso, ela usa seu conhecimento do território, armadilhas e táticas inteligentes para superá-lo. Isso torna o confronto final mais satisfatório e convincente. Naru prepara uma série de armadilhas, aprende a usar a própria tecnologia do predador contra ele e, finalmente, o derrota ao virar seu sistema de mira contra a própria criatura. Ela retorna para sua tribo vitoriosa, finalmente conquistando o reconhecimento como caçadora e líder. O Predador, a caçada, é um destaque na franquia Predador. Tenso, emocionalmente envolvente, visualmente impressionante e respeitoso com a cultura indígena. Ao misturar história indígena com horror de ficção científica, o filme cria uma experiência única que agrada tanto fãs antigos quanto novos. É uma história de coragem, inteligência e sobrevivência que permanece na memória muito depois dos créditos finais. O Predador, a Caçada 2022, é uma reinvenção refrescante e poderosa da franquia Predador. Dirigido por Dan Trachtenberg, o filme retorna às raízes mais primitivas da série, enfocando em sobrevivência, estratégia e tensão crua. Ambientado no início dos anos 1700, dentro da nação Comanche, o longa mistura autenticidade histórica com horror de ficção científica, entregando uma das entradas mais envolventes da franquia. O Predador, a caçada, acompanha Naru, uma jovem e habilidosa curandeira Comanche que sonha em provar seu valor como caçadora. Quando percebe que uma ameaça misteriosa está perseguindo sua tribo, ela parte em confronto. Apenas